Estamos no topo do Funchal, no Jardim Botânico da Madeira. Um jardim semi-tropical, com plantas e flores, como talvez nunca as tenha visto. Venha comigo conhecer a generosidade desta ilha. Luísa, conta-me um bocadinho da história do Jardim Botânico. O Jardim Botânico foi criado em 1960, mas era uma inspiração que já vinha do século XVIII. Mas só no século XX é que realmente, com a aquisição desta quinta, é que o mesmo foi criado. Que condições é que a Madeira tem para fazer este jardim? Portanto, tem a ver com as condições climáticas, portanto, o facto todos nós sabemos que nós temos um clima ameno. As plantas também respondem a essas condições. Temos aqui plantas das zonas mais frias do globo às zonas mais quentes, as tropicais e subtropicais, e estão completamente ambientadas a estas condições. Como diretora do jardim, quais são as suas funções, Luísa? Como diretora deste espaço, portanto, tenho a função de gerir todo o espaço, desde a parte do jardim, como a parte interior. Não podemos esquecer que estamos num jardim botânico e como jardim botânico tem outras funções que não é só esta parte do jardim, do lazer e do prazer, digamos assim. É também um centro de ciência, um centro de cultura, portanto, desde a sua origem teve sempre a preocupação da investigação e da parte da conservação das plantas indígenas, como a colheita de sementes na natureza para ser guardado num banco de sementes que nós temos aqui de todas as espécies indígenas e endémicas, como alguns trabalhos de conservação na natureza, portanto há toda uma gestão e o meu papel passa por isso tudo. E em relação ao museu? Temos 3 salas no edifício principal que é dedicado ao museu, aí podem encontrar fossas, podem encontrar aves, portanto há uma série de coleções que vêm já desde há muitos anos atrás, sim, antigas, muitas delas que pertenciam ao seminário do Funchal, portanto, e que foram dadas à guarda do Jardim Botânico. E por isso está aberto ao público todos os dias do ano, com exceção do dia de Natal, tal como o Jardim Botânico. Mas é uma dedicação, não é? É. Pelo menos para mim, para as profissões ao ar livre, digamos que a parte cá fora é bem mais interessante do que a parte interior. E nesta altura do ano, então, é apaixonante mesmo trabalhar no exterior, porque as camélias ainda estão em flor, os rododendros ainda estão em flor e, entretanto, já começaram as outras espécies que durante a primavera estão em flor. Temos uma série de plantas que não dá para enumerar a quantidade de plantas que temos neste momento em flor no jardim. E, portanto, nada melhor do que um ambiente destes para trabalhar. Quem é que desenhou este jardim, Luísa? Este jardim não teve propriamente um arquiteto a desenhar o jardim. O jardim formou-se com o engenheiro Riviera, estava à frente do jardim. O engenheiro era agrónomo, era uma pessoa muito conhecedora de tanto plantas indígenas como também das plantas exóticas. Portanto, ele, com a criação do jardim, foi-se formando as várias áreas, tentando arrumar o jardim por plantas da mesma família ou que tivessem alguma afinidade umas com as outras. E é assim que vai nascendo as diferentes partes do jardim. Por exemplo, a parte dos jardins coreografados, que é aquela imagem emblemática do Jardim Botânico que nós vemos aqui através dos cactos, é uma zona que começou a ser formada nos anos 80, 1987, por volta disso. E começou num canteiro a ser colocado plantas a dizer welcome, que passou depois para... foi traduzido para o português. Bem-vindo! E depois disso formou-se o canteiro do Jardim Botânico, com a data da sua formação e que todos os anos é mudado o ano em que estamos, exatamente. E a partir desse canteiro veio a ideia de continuar a fazer isso. E então toda esta área que era formada por estrelícias e roseiras foi transformada nestes coreografados. Esta parte do jardim tem muito poucas espécies. O que está aqui em jogo é os desenhos geométricos e o efeito cromático. Quando esta imagem aparece, toda a gente identifica como sendo do Jardim Botânico da Madeira.
É curioso ser por acaso, não é? Sim. Uma imagem tão emblemática não ter tido um desenho de um arquiteto paisagista. Teve, e foi mesmo um entusiasmo das pessoas que estavam à frente do jardim, os técnicos estavam à frente do jardim na altura e que começaram a fazer. E como é que fazem quando o ano acaba? Têm um canteiro à espera numa estufa com o novo número? Não, é assim, nas vésperas portanto, o jardim está aberto todos os dias do ano, só fecha no dia 25. Portanto, no dia 30, dia 29, 30 de dezembro, quem vem visitar o jardim já não vê o último número, do modo geral já está tapado, já está desenhado o número seguinte, que no dia 1 de janeiro é destapado e surgiu o ano novo. Tcharam! Exatamente. Tipo o champanhe do final do ano. Aqui é às 9 da manhã do dia 1, surge o novo número. Aqui estamos então a chegar à zona do Jardim Botânico que é das plantas endémicas, que é a outra coleção, que fica na parte sul do jardim. Estas todas? Sim, todas estas plantas aqui, quase todas são plantas endémicas, porque aqui as plantas estão organizadas conforme a sua distribuição na ilha. Nesta secção daqui começamos junto ao mar, onde tem as oliveiras e outras espécies que são dessa área. Depois subimos, passamos para esta zona que está aqui. Já é laurisilva, mas é uma laurisilva mais adaptada a um clima mais seco, mais quente. Aqui nesta zona, começamos a entrar numa zona com mais árvores frondosas, grande porte, que será já mais a laurisilva úmida. Depois, continuando sempre ao longo de um trilho, conseguimos ver então as espécies do maciço montanhoso. Portanto, temos os cedros e as urzes. É uma coleção muito interessante e é muito pedagógica. Porque aqui, de uma forma muito descontraída, qualquer pessoa consegue conhecer as plantas endémicas que temos cá na ilha. Carlos, qual é a diferença entre uma planta endémica e uma planta indígena? A planta indígena são plantas que ocorrem naturalmente cá na ilha, ou seja, são plantas que não foram trazidas pelo homem. Indígena? Indígena. No fundo, as endémicas também são indígenas, porque elas já existiam cá na ilha. E só que as endémicas são plantas que só existem cá. Enquanto uma planta indígena é uma planta que existe cá de uma forma espontânea, mas também existe em outros locais no mundo de forma espontânea. Nós temos cerca de 1220 espécies indígenas. Dessas, só cerca de 160 é que são endémicas. É um número bastante mais restrito. Claro. Okay. Vamos passear? Vamos continuar. Aqui então temos uma área de conservação aqui no Jardim Botânico, portanto, conservação de uma planta de uma espécie que é endémica da Madeira, que é extremamente rara, que é o Aicrysum domoso. Portanto, é uma espécie que só existe num único local na Ilha da Madeira e esta espécie tem um habitat muito especial, que ela no fundo cresce no meio de um amontoado de rochas e ela consegue aproveitar pequenos aglomerados de solo que ficam entre algumas pedras ou alguns musgos
e ela, no fundo, as sementes caem aí e acabam por germinar e crescem. Daí ser tão rara. Daí ser tão rara, exatamente. Atendendo à raridade da planta na natureza, só um sítio, provavelmente haverá uns 200 indivíduos, o que é muito pouco. Nós aqui no Jardim Botânico, em 2005, sensivelmente, resolvemos tentar recriar aqui no Jardim Botânico o habitat dessa espécie. Felizmente a espécie estabeleceu-se aqui bem e conseguimos ter aqui uma população duplicada. Eu fico muito impressionada com a quantidade de lagartos que saltam de todo lado. Pois, aqui na Madeira temos muitos lagartos. A lagartixa aqui, que pronto, é uma espécie também que é endémica, chama-se Lacerta duguesi, o nome científico dela. Pronto, e ela está em todo o lado. O que me dizes deste jardim, Ivo? É Este incrível, jardim não é? é incrível e qual é que é a particularidade deste Jardim Botânico da Madeira? É nós estarmos nesta espécie de anfiteatro com o Funchal lá ao fundo, em que temos uma grande exposição solar e de alguma forma protegido por esta parte da serra, o que permite que estas plantas todas estejam em flor. É uma das necessidades das plantas para florirem, terem um determinado período de luz. E esta exposição toda aqui, portanto o arco do sol vai fazer isto assim, permite que todas estas plantas daqui e nestes sulcalcos todos consigam florir e tens esta matiz toda de roxo, Sim, brancos, só este laranjas. corredor. Só este corredor É aqui. impressionante. Aliás, tenho ideia do Jardim Botânico que tivemos em Lisboa, não tinha tantas flores. É um como jardim este. botânico com particularidades diferentes, em que, devido à situação geográfica da Madeira, nós estamos numa zona subtropical, o clima é aqui a grande peça-chave deste jardim. Quando em Lisboa nós estamos na zona continental, as plantas têm que ser aclimatadas de qualquer das formas, mas aqui nós podemos ter uma maior variedade de plantas tropicais e subtropicais e temos aqui alguns exemplos de algumas dessas plantas que te quero mostrar. Vamos ver. Matilde, este é um dos exemplares que vale a pena descobrir aqui no Jardim Botânico. É uma quigélia africana e tem estes frutos completamente fora daquilo que é normal. Será que é comestível? Não são comestíveis. Não. É conhecida como a árvore das salsichas, porque tem este aspecto de salsicha. Costumam ser maiores, ficar com dimensões maiores, mas não são comestíveis. É uma planta da zona tropical africana, portanto é daqueles exemplares que no continente não será comum, ou será muito raro vermos uma planta destas, sobretudo com fruto, e ela também está já com uns rebentos florais. O Ivela, ela atinge portos maiores na natureza do que aqui? É uma árvore no seu estado natural com um porte muito maior do que este que nós temos aqui à nossa frente. Qual é que é o pormenor que nós temos que pensar? É um jardim botânico muito jovem. É. Portanto, as árvores que estão aqui, embora muitas delas tenham um porte já gigantesco, temos que considerar que é um jardim que... Dos anos 60. Dos anos 60. É Portanto, não tem assim... E mesmo assim, ter uma árvore destas de um clima tropical com este porte aqui já é alguma coisa de especial. Podem ser pequenas, mas... Mas ainda assim... existe aqui o exemplar. É. E mesmo outras espécies que aqui parece muito maduro o jardim, não é? Eu vou-te mostrar que uma que também é especial por causa disso mesmo, porque no continente não a vamos encontrar e aqui vamos ver que ela está em flor. Matilde, esta é uma Thunbergia misurensis, é uma trepadeira da Índia, que é daquelas que no continente não será muito comum. É uma trepadeira subtropical, que aqui encontra um clima perfeito para crescer, tem esta pérgola toda e para dar estes cachos de flores maravilhosos que tu tens aqui. excêntricos, no mínimo. Excêntricos. Consegues ver vários deles aqui pendurados. Tem estas pétalas recurvadas para trás, estes tons de bordeaux com amarelo. E esta forma mais ou menos de campânula virada para cima tem aqui um pequeno segredo, como é que estas plantas atraem os polinizadores. Aquelas cá dentro. Oh, lindo. Isso é néctar ou é a água? É água com néctar.
Portanto, temos aqui uma solução açucarada que convida os polinizadores a virem aqui para poderem tocar aqui nestas estruturas. E isto é pólen? E aqui esta zona é a antera em que tem o pólen e esta é a parte felina. Portanto, visitando esta aqui, bebem aqui. E visitando outra flor, elas vão tocar novamente. Para aqui. Posso provar? Claro que podes provar. Então. É docinho. É doce, prova. Falei-te dos níveis de toxicidade da planta. Desta Estou a não. brincar. Tens muita graça. É docinho. Esta zona foi a mais afetada pelo fogo. Sim, é uma das zonas perto da falésia e ardeu toda esta encosta. Foi por aqui que entrou no Jardim Botânico e, portanto, toda esta zona, até esta árvore que nós estamos aqui, estava completamente preta. Toda esta zona que está aqui à minha frente, isto é tudo novo, é tudo plantas novas. Portanto, tivemos que recuperar isto tudo, porque ficou completamente tudo ardido. Era assustador chegar ao jardim e dava mesmo aquela sensação. O jardim foi embora. É extraordinária também a regeneração de algumas plantas, não é? Sim, algumas é a mesma regeneração, mas se verificarmos esta árvore que está aqui, se nós já tivéssemos tirado os secos, já não diríamos provavelmente que tinha sido queimada. Portanto, por isso há muitas plantas aqui no jardim que está uma regeneração muito boa mesmo. É. Esta palmeira, por exemplo, é visível, não é? Porque vemos um espigo completamente negro, mas entretanto as folhas já lá estão. E todas as palmeiras que temos na parte de cima estão assim. Tivemos um objetivo que foi, no espaço de 3 a 4 dias, tínhamos que abrir ao público. E então começámos aqui, desde jardineiros a assistentes técnicos, a técnicos superiores, toda a gente limpou, toda a gente pegou na tesoura de poda, no chacho, e tentámos tirar tudo o que estava chamuscado e tentar pôr com a melhor aparência possível. E na sexta-feira, a seguir ao almoço, estava aberto ao público às 3 da tarde, tal como tinha sido prometido pelo Governo Regional. E os madeirenses são assim, não é, Luísa? Não, nós tentamos fazer o melhor e tentamos sempre dar a resposta. Portanto, estamos aqui para a luta e vamos em frente. Sabes que as estrelícias nunca deixam de me impressionar, Ivo. E são plantas icónicas da Ilha da Madeira, embora não sejam originárias de cá, mas é uma planta que nós relacionamos facilmente com o imaginário das flores da Madeira. O que é que tem de especial a estrelícia? O que nós estamos a ver aqui não é apenas uma flor, é uma inflorescência. Tem esta espata, que é esta folha modificada, como se estivesse aqui a agarrar uma série de flores, e nós temos aqui uma flor deste lado e temos esta segunda, que tem estas 3 pétalas amarelas aqui e depois tem aqui mais 3 pétalas azuis que estão modificadas. Então esta flor tem uma arquitetura especial para ser polinizada. O polinizador natural dela são aves, devido à forma como ela está arranjada. Daqui dentro desta espata ela tem uns nectários ali dentro. Ela tem bastante néctar, se tu reparares. Repara aqui. Portanto, esta espata serve um pouco também de poleiro para as aves e quando a ave vai tentar beber o néctar ali, ela é obrigada a encostar o peito aqui e revela as anteras onde está o pólen, exatamente. Portanto, quando ela vem aqui assim, vai ficar com o pólen aqui e quando tocar aqui na zona do estigma, numa próxima flor, vai polinizar. Esta zona daqui, se tu reparares, também é trifurcada, tem 3 partes em que elas ficam muito coladas, é mesmo peganhento de propósito para, cá estão elas, para agarrar. Exatamente. Lindo. Então dizes que esta é uma folha? Esta é uma folha modificada, chamada uma espata, é uma bráctea protetora, e que o que acontece é esta flor aqui já foi a primeira a abrir, e agora vem esta e estão-se a formar aqui, exatamente, e elas vão abrindo nesta forma. E vão secando e ficam assim penduradas. Exatamente, não é? está aqui uma já, com as tais peças Exato. florais. Esta é uma Estrelícia Regina, que tem estas folhas assim mais largas,
É linda. E vou-te mostrar mais duas que não são assim tão comuns no continente e que encontramos aqui no Jardim Botânico. Então esta aqui é que tem a folha mais pequena, a parte do limbo. Sim. Relativamente à outra faz uma diferença grande. E vou-te mostrar a última, que ainda é mais especial. Parecem lanças. Que é uma espécie diferente. É uma Strelitzia juncea, porque parecem juncos as folhas. Porque elas vão abrindo umas a partir das outras e tem esta espécie de vinco aqui, mas que não há um abre. limbo no final como as outras. Olha esta orquídea aqui. O que é que tem de especial esta orquídea? Ela tem o lábio, como todas as orquídeas, mas tem este esporão de grandes dimensões. Muito grande, sim. Que está aqui na ponta os nectários, ou seja, onde está o néctar, a recompensa para que venha um polinizador. Esta orquídea é um angreiacum, está é uma história botânica relacionada com o Darwin. O Darwin, para além de ter viajado à volta do mundo no Beagle, que foi o barco que o levou e que permitiu ele recolher uma série de espécies, ele fez uma série de trabalhos, nomeadamente sobre as orquídeas da Inglaterra e como é que eles eram, quais é que eram os processos, os mecanismos de polinização por insetos. Esta orquídea foi recolhida em Madagascar e foi-lhe enviada para ele analisar, uma vez que tinha este esporão tão grande. Então ele previu que teria que existir um inseto, uma mariposa, que tivesse um probóscide, a tal tromba que elas têm para recolher o néctar, com estas dimensões, de forma a chegar ali. Tinha que haver um polinizador específico. Essa borboleta não foi encontrada enquanto o Darwin estava vivo. O que é facto é que em Madagascar, cerca de 40 anos depois de ele ter falecido e de ter feito essa observação, foi encontrada a mariposa, a Xanthopoma organi praedicta, foi a previsão, era que estava prevista pelo Darwin e que de facto tem um probóscide desta dimensão, que consegue aqui chegar, e existem algumas agreiacums que o esporão consegue ser assim, deste tamanho. Portanto, é mesmo um exemplo de uma coevolução entre o inseto polinizador e a planta. Portanto, uma está muito dependente da outra. É muito incrível isto, não é? Este jardim é um bocadinho, dá para fazer várias descobertas. Para além das plantas, temos também este circo aqui montado. Estás a vê-la? Esta espécie de aranha tem esta particularidade, que é construir esta teia quase comunitária. Tens uma aqui, tens outra junto ao saco dos ovos. Quando nós olhamos, parece um caos de fios entrecruzados e não tem aquele aspecto de teia orbicular. E se pensarmos no imaginário das teias de aranha. Sim. Este aqui é sobretudo, estas teias parece uma rede de circo na posição horizontal em que tens fios a ligar quase patamares e andares. Estão muito associadas a estas plantas suculentas porque têm umas folhas mais carnosas e também muitas vezes os catos, os pinhos, permitem que se construa este tipo de teia um bocadinho mais caótica do que apenas dois ramos para construir. Portanto, está um bocadinho associado a este tipo de plantas também e consegues ver aí em todo o lado. Quero-te mostrar aqui as futuras colonizadoras das suculentas. Temos aqui o saco de ovos, consegues ver as pequenas lá em cima? Sim, sim. Vamos ver se conseguimos fazer mexer. Já se mexe, são tão pequeninos, parecem piolhos. Uau! Eu achei que eram insetos, imagina. Alguns, por exemplo, aquele ali todo enrolado em branco, mais pequenininho, será um inseto que elas já capturaram e enrolaram na seda. E é muito bonita porque ela tem estas pintinhas brancas nas costas. É linda.
De um lado, a comunidade asiática. Do outro,